a gente está aqui, qualquer coisa é só chamar. Que você preferir iniciar, para depois a gente apresentar, é só você me falar, Manuel, o momento que você pretende apresentar. Boa tarde, Gabriela, muito obrigado. Boa tarde, demais colegas. Agradecer também, endossando aqui as palavras da professora Gabriela, a presença de todos vocês. Veja, Gabi, eu não sei, agora são 2h05, não sei se a gente espera para iniciar às 14h10, ou se nós aqui chegamos a um consenso de que podemos já começar a apresentação, não sei. A outra coisa que eu queria problematizar, Gabriela, é que como para você pode ficar complicado fazer a exposição do material e ter aquele espaço de autorização da entrada dos colegas na sala, não sei se é o caso de ver se Davi pode colocar o outro slide também, não sei. Nem sei se ele dispõe dele lá. Eu estou com o apoio de Marcela, Manuel, ela está online também, na reunião ela está me apoiando, na verdade quem vai projetar é ela. Marcela vai fazer a projeção da sua apresentação, e eu estou na permissão, para poder não impedir que a gravação, que a gente tinha esse problema, né, no momento da gravação do acesso, mas a gente já resolveu com aquela solução que Núbia deu, de ficar online em 2 aparelhos diferentes, então a gente consegue gravar, permitir a entrada e projetar, então, mas qualquer coisa eu chamo o Davi aqui, para me ajudar. Obrigada. Ok, então. Então, veja, já tem colegas solicitando lá no chat que quem tiver com o microfone ligado, desligar, porque isso gera uma microfonia e às vezes atrapalha o áudio para quem está ouvindo, né? Se não para todos, mas para alguns. Eu vou defender a tese de que a gente inicie, porque eu acho que é sempre importante a gente criar essa cultura do horário. Eu sei que nem sempre não chegar no horário é uma decisão pessoal, às vezes é produto de circunstâncias que dificultam a vida de qualquer um de nós. Mas eu acho que é sempre importante a gente, enquanto instituição, marcar um horário e iniciar no horário. Se não houver objeção, eu gostaria de começar. Bom, gente, eu queria fazer aqui primeiro uma introdução. Os 10 slides que eu vou apresentar, muito brevemente, eles trazem tópicos muito objetivos. Então, eu quero aqui fazer primeiro uma digressão sobre o motivo pelo qual a CEMED decidiu pela apresentação dessas orientações agora e quer dialogar com a rede no intuito de promover algum diálogo sistemático e formativo com os nossos estudantes e famílias de estudantes. Todo mundo aqui sabe que nós estamos há pouco mais de 90 dias com a suspensão das atividades educacionais em grande parte das redes de educação básica do Brasil, e em Sergipe não é diferente. Gabriela, pode colocar o segundo slide, por favor? Então, nós temos, por exemplo, aqui, o decreto estadual número 40.560, de 16 de março de 20, e o decreto municipal 6.094, também do mesmo dia. Esses dois documentos disciplinaram, dentre outras coisas, em Sergipe e em Aracaju, a suspensão das atividades educacionais. Então, veja, desde aquele dia até o presente momento, nós estamos com as nossas escolas sem funcionamento em razão da pandemia do coronavírus. Bom, o que é que acontece? Nos primeiros dias, assim como todos vocês, nós também, na condição de cidadãos, de professores, de gestores, ficamos assustados com o que se passava, e a gente, obviamente, que não tinha ainda uma leitura mais clara do que estava acontecendo, ainda que a gente já viesse acompanhando a situação da Itália e de outros países distantes. Bom, passado alguns dias, ali por volta do final do mês de março, início do mês de abril, a gente ainda não tinha clareza de quanto tempo duraria a suspensão das atividades educacionais em nossas escolas. Isso não estava claro, como 90 dias depois ainda não está muito claro para a gente, né? Eu posso dizer para vocês aqui
trazendo... Primeiro, eu quero dizer assim que, se a professora Cecília pudesse estar aqui conosco, ela diria isso para vocês com muita tranquilidade. Nós ainda não temos, enquanto secretaria, em razão de todas as orientações sanitárias, muita clareza de quando voltaremos às atividades presenciais. O que a gente percebe no movimento nacional, a partir de outras realidades, é algumas discussões, né, que, se o quadro avançar positivamente, pode ser que a gente caminhe no sentido de que, final de agosto, início de setembro, algumas redes de ensino poderão retomar as atividades presenciais, mas isso ainda não está muito claro. E a gente vai falar no decorrer da semana, nos próximos dias, com vocês sobre tudo isso. O que é que acontece? No final de março e início de abril, a coordenação de ensino fundamental e a coordenação de educação infantil começa a se ocupar da necessidade de dialogar com os gestores escolares, através deles com os professores em regência, para a gente começar a pensar algumas orientações que pudessem ajudar as escolas na retomada das atividades presenciais. Naquele momento, a gente não cogitava, em razão da natureza dos níveis e etapas de ensino ofertada pela rede municipal, ensino fundamental e educação infantil, a gente ainda não cogitava qualquer possibilidade de diálogo sistemático e formativo com os nossos estudantes num modelo não presencial. A gente não cogitava isso. A gente pensava em formular diretrizes para colocar à disposição da rede, de modo que ela pudesse pensar como reorganizar a retomada do ano letivo 2020, sabendo que uma parcela da carga horária havia sido suspensa, precisava ser reposta. Então, baseado numa resolução do Conselho Nacional de Educação, acho que de 2010, que, respondendo a uma demanda do Rio de Janeiro, que teve paralisação de redes de ensino em alguns territórios do Estado, em razão de fenômenos naturais, como queda de barreiras, o Conselho Nacional se pronunciou dizendo que as escolas poderiam fazer a reposição de aulas a partir da organização de módulos, em que os meninos, fora da escola, desenvolveriam um conjunto de atividades sob orientação do professor nos encontros presenciais. Então, naquele final de março, início de abril, era assim que estava pensando a coordenação de ensino fundamental, construir orientações para que no retorno das atividades presenciais as escolas pudessem se reorganizar, reconstruir o calendário e compor parte da carga horária com atividades não presenciais. Bom, passa o mês de abril, o documento vai evoluindo, a gente encaminhou para os gestores escolares, ele ainda numa fase muito rudimentar, muito preliminar, ainda apenas numa concepção pedagógica, porque essas diretrizes que encaminhamos na semana passada, que o gabinete da CEMED encaminhou na semana passada, ela traz diretrizes pedagógicas, mas também de comunicação, ela traz orientações de como é que a gente vai pensar o protocolo de etiqueta sanitária para o retorno das atividades presenciais, ela traz um plano de formação, portanto, ela é mais do que uma diretriz pedagógica. Bom, ao longo do mês de abril, após o envio do documento muito preliminar para as escolas, a gente começou também a observar alguns movimentos no âmbito da própria rede. Que movimentos foram esses? Gabriela, você pode passar, próximo? Então, pode ir adiante. Bom, que movimento foi esse? Eu lembro que, acho que na primeira semana, pós 16 de março, a gente teve o feriado do dia 17, a gente tem um grupo de WhatsApp dos gestores escolares, e começou toda uma discussão no âmbito do grupo, dentre outras preocupações, com a questão da segurança alimentar de parcela dos nossos alunos, cuja merenda escolar cumpre papel importante, né, na nutrição, enfim, desses meninos. Então, os gestores, angustiados, perguntavam se a CEMED desenvolveria alguma ação no sentido de colocar à disposição dos estudantes, de suas famílias,
a per capita de alimentação que eles consomem mês na escola. Então, foi a partir dessa discussão também, no âmbito das próprias unidades, porque se os gestores trouxeram essas preocupações, a gente imagina que nos grupos de WhatsApp dos gestores de cada coletivo escolar essa preocupação também se dava. Então, a gente iniciou todo um trabalho de organização para a entrega dos kits de merenda escolar. A gente criou um grupo de trabalho para a elaboração dessas diretrizes, que foi encaminhada na semana passada para vocês. Eu quero crer que vários de vocês já dispõem desse documento, já têm esse documento em mãos. Obviamente que é pouco tempo ainda para uma leitura mais profunda, mais cuidadosa, mas é importante que vocês leiam esse documento, que se apropriem, que discutam esse documento. Bom, a gente também está construindo uma portaria que deverá regulamentar, até que a gente volte às atividades educacionais presenciais, um diálogo sistemático da nossa rede com os estudantes e com as famílias. E por que a gente acha que isso é importante? Porque no trabalho, por exemplo, de entrega dos kits de merenda escolar, a gente observou um trabalho qualificado, um trabalho cuidadoso de mais de uma dezena de unidades escolares, produzindo e entregando algum material pedagógico, né, orientado pelo currículo da escola, atento às atividades que os professores compreendiam que já estavam desenvolvendo ou que desenvolveram ao longo do ano letivo anterior, de modo que seus alunos mantivessem algum exercício de leitura e de atenção aos conteúdos dos seus respectivos níveis e componentes curriculares. Então, isso foi muito comum, sobretudo nas unidades que atendem os anos iniciais do ensino fundamental e também a educação infantil. Além disso, não foi incomum ao longo desse período, colegas, ligação de pais para os setores da Secretaria Municipal de Educação e para as próprias escolas. Eu citei na reunião, por exemplo, com gestores na última sexta-feira, vários diretores, enviaram, inclusive, documento formal para a gente, como memorando via um doc, questionando a secretaria, se a secretaria criaria algum dispositivo para organizar o desenvolvimento de atividades e um diálogo sistemático e formativo com os estudantes durante esse período de suspensão, visto que essa cobrança era real e se dava por parte de várias famílias e em várias unidades escolares. Eu cito o exemplo do Olga Benário, como eu citei, e aqui eu estou vendo a professora Valneide, que é coordenadora da unidade, né, a gestora, a professora, a diretora da escola, eu vou lembrar daqui a pouco o nome da professora, eu esqueci, ela nos encaminhou, inclusive, um memorando, né, colocando para a gente essa demanda, de que havia um questionamento resultante de uma reunião de pais que foi feita na escola, e a professora Renilde, eu quero agradecer aqui a Gisleide, que a professora Renilde nos encaminhou esse documento, colocando que, numa reunião de pais, foi comum o questionamento se a CEMED instruiria os seus professores, suas unidades de ensino, para o desenvolvimento, legitimaria, né, sistematizaria ou disciplinaria o funcionamento desse diálogo sistemático com os estudantes e famílias durante esse período de suspensão. Então, eu estou dizendo tudo isso para vocês, com muita sinceridade, para que fique claro de que esse conjunto de orientações não surgiu da nossa cabeça. A gente não inventou isso do nada. A gente tem dialogado na medida do possível, a gente tem conversado, obviamente, sistematicamente com os gestores escolares, a gente ouve, na medida do possível, os colegas professores em regência, e a gente, portanto, construiu esse conjunto de orientações a partir dessas demandas que eu acabei de narrar com vocês. Se esqueci alguma, espero que até o final da minha apresentação eu possa lembrar, e nos questionamentos também eu posso lembrar. Gabi, você pode ir adiante? Além, por exemplo, da elaboração de uma portaria para disciplinar esse momento, a Secretaria Municipal de Educação também assinou termos de cooperação com a Secretaria de Estado da Educação para que nós possamos, no desenvolvimento desse conjunto de atividades, lançar mão de um acervo de aulas, de materiais em vídeo, por exemplo, que a Secretaria de Educação do Estado dispõe,
a partir de convênios que aquela entidade realizou com outras secretarias estaduais, com outras instituições, e que está disponibilizando esse acervo, né, esse conjunto de materiais que pode estar a serviço dos nossos professores no desenvolvimento das atividades. Bom, falando especificamente das diretrizes educacionais que a gente encaminhou na semana passada, qual é o objetivo dela? É nortear os profissionais da educação em suas práticas pedagógicas, presenciais ou não, de gestão e de comunicação com alunos e famílias, bem como lançar luzes quanto às medidas e orientações necessárias quando do retorno das atividades presenciais. O documento traz algumas orientações, chama atenção para algumas preocupações, mas também está lá dito que a gente vai ter que construir um protocolo de higiene, um protocolo sanitário, né, porque é uma questão mais complexa e envolve outras secretarias, a exemplo da Secretaria de Saúde. Né, nós, enquanto Secretaria de Educação, não temos autoridade para definir certos protocolos sanitários, isso compete à Secretaria de Saúde, portanto, ela terá que estar conosco nesse trabalho. Eu não sei se vocês já acessaram, mas possivelmente estão informados. O próprio Ministério da Educação lançou a semana passada um documento, né, chamando a atenção para o conjunto de cuidados que teremos que ter quando do retorno das atividades presenciais. Então, em razão dessa especificidade, nós tiramos desse documento o que eu estou chamando aqui de protocolo. Ele traz algumas orientações, mas eu afirmo para vocês, antes do retorno das atividades presenciais, a Secretaria encaminhará um protocolo sanitário para que todas as escolas, todos os profissionais que nelas atuam, todos os trabalhadores possam estar cientes do que nós poderemos, do que não poderemos, e de como nos comportaremos e nos relacionaremos a partir desse retorno. Além do protocolo, um conjunto de outras medidas de intervenção estrutural também serão tomadas, mas sobre isso a Secretaria se pronunciará mais à frente. Então, esse documento especificamente, que foi a semana passada, está dividido entre orientações pedagógicas, volta aí só, Gabi, por favor. Orientações pedagógicas, um plano formativo para os docentes e orientações de comunicação. Pode ir adiante. Bom, nas orientações pedagógicas, nós destacamos aqui 2 pontos. Ela vai exigir de todos nós uma reorganização do calendário escolar, e esse calendário escolar, há uma discussão nacional, acho que todo mundo também sabe, há um debate no Congresso Brasileiro, há uma medida provisória em processo de votação, que poderá se tornar lei, uma lei que vai tratar de um conjunto de procedimentos circunstanciais e que poderá, por exemplo, para o ano letivo 2021, desobrigar, inclusive, o cumprimento das 800 horas e dos 200 dias letivos, disso já está posto, mas como isso ainda não está devidamente aprovado no Congresso, a gente não está trabalhando ainda com essa orientação nesse documento. De qualquer modo, a gente vai reorganizar o calendário escolar, considerando que um percentual significativo da carga horária poderá ser realizado por meio de atividades curriculares complementares não presenciais. As normativas do Conselho Estadual, Municipal e Nacional de Educação nos autorizou, inclusive, a repor, quando do retorno, ou a iniciar esse trabalho agora, nessa relação não presencial, a gente pode dar conta de até 100% da carga horária não dada durante o período de suspensão das atividades educacionais, de forma não presencial, tá? Então, ele traz recomendações didático-metodológicas para o ensino, para a educação infantil, ensino fundamental e suas modalidades, sendo que para a educação infantil, 0 a 3 anos, 4 e 5 anos na pré-escola, a ideia é um conjunto de sugestões para a manutenção de vínculos com as famílias, né, e com as crianças, e orientações de como essas famílias podem
proceder, brincadeiras, criar circunstâncias nos lares que dê conta de alguns desafios de aprendizagem necessário ao ciclo de desenvolvimento dessas crianças, né? Então, não se trata de encaminhar atividades para as crianças. No caso da pré-escola, vocês podem olhar cuidadosamente o documento. A gente, a partir da coordenação de educação infantil, um conjunto de pedagogas, liderados pela professora Núbia Josânia, eles estão lá, baseado nos campos de experiência previstos na BNCC, no currículo sergipano e nos cadernos pedagógicos da rede municipal, tem lá um conjunto de sugestões para que as famílias possam observar e ajudar as crianças nesse momento de desenvolvimento. Para o caso do ensino fundamental, o que a diretriz pedagógica traz é o que a gente está chamando de módulos de atividades curriculares complementares não presenciais, que a gente conceitua, compreende eles como estratégias de estudos escolares não presenciais de caráter suplementar, ordenados para dar suporte à apropriação de objetos de conhecimento, desenvolvimento de habilidades e competências, referendados pela BNCC, Currículo de Sergipe e Cadernos Pedagógicos da Rede. Como eu disse para vocês, há uma resolução do Conselho Nacional, aliás, um parecer, desculpe, eu falei resolução lá no início, mas é um parecer do Conselho Nacional, se eu não estiver enganado, de 2010, que propõe como possibilidade para a reposição de aula em casos, em circunstâncias como as que nós estamos vivendo. Bom, além disso, as diretrizes trazem um conjunto de orientações de comunicação para que nós possamos articular essa fala, essa narrativa e esse diálogo com a cidade, com as famílias e estudantes. Por adiante, por favor. Bom, dentro desse documento, quem já teve a oportunidade de observar, encontrou lá um plano de formação que estamos iniciando nesses encontros a partir de hoje. Então, e aí esse plano de formação vai se prolongar ao longo desta semana e das próximas 2 semanas, se eu não estiver enganado, mas a professora Gabriela está aqui, é a coordenadora desse processo, e falará com vocês melhor daqui a pouco sobre isso. A ideia é que a gente, ao longo desses dias, a gente possa tratar do conjunto de elementos que constitui essas orientações, essas diretrizes, de modo que elas fiquem devidamente claras para todos nós e de modo que a gente possa, na medida do possível, subsidiar as escolas e os professores no desenvolvimento do conjunto dessas atividades. Pois não, Gabriela, você pode adiante? Eu acho que é isso, né? Aí tá aqui o quadro que vocês receberam, mas eu penso que a gente pode abrir, se tiver algum questionamento referente à minha fala, aí eu posso me colocar à disposição para tentar responder. Gabriela, Ana Débora e demais colegas, vocês acham que alguma coisa que eu deixei de dizer? Não, Manuel, eu acho que do geral do documento, sim, talvez esteja tudo presente, tudo foi apresentado. Alguém tem alguma pergunta? Eu coloquei no chat que quem quisesse participar é só se inscrever, ou a gente pode dar sequência. Ok, então vamos... Eu quero fazer uma pergunta, assim. Todo mundo... Boa tarde, ao final gostaria que alguém me esclarecesse sobre os horários da hora de estudo, ou seja... todo mundo já teve acesso a esse documento. Quando eu digo acesso, hoje é segunda-feira, ele foi encaminhado na quinta, eu não estou dizendo leitura sistemática dele. É possível que não tenham feito. Mas, assim, todo mundo já recebeu esse documento, ou tem informação dele, ou alguém aqui está ouvindo pela primeira vez a gente falar sobre ele? Já li o documento, já sim. Eu recebi o documento. Tá. Sobre essa questão da EJA, eu quero crer que a professora Isabel, que é a coordenadora da Educação de Jovens Adultos, esteja presente, mas, independente disso, gente, o documento, ele observa de maneira objetiva, de maneira sucinta, que as orientações dadas
para a construção das atividades complementares curriculares não presenciais, elas devem considerar as especificidades e os desafios próprios de cada uma das modalidades. Por exemplo, educação de jovens e adultos e educação especial, ou educação, melhor dizendo, inclusiva, né? Então, portanto, a Secretaria Municipal produziu uma diretriz para a educação inclusiva. Esse documento também foi colocado à disposição das escolas, e eu espero que vocês tenham conhecimento dele. Caso não tenha, ele está disponível nas unidades de ensino, e esse documento, ele é mais completo, ele é mais complexo, ele é substancial, ele traz uma orientação que eu considero qualificada para pensar o atendimento educacional especializado na rede. Portanto, a gente não reproduz esse documento nas diretrizes, mas a gente cita a sua existência e a gente fala que, na produção desse trabalho, é preciso considerar as especificidades do aluno com deficiência e as especificidades da educação de jovens e adultos. Manuel, eu acho que a gente pode passar para a próxima parte de Ana Débora. Você acha que já precisa avançar no slide? Você me sinaliza aí, por favor. Ok, Gabi, pode ir adiante. Eu acho que já pode ir lá para a apresentação de Ana, viu? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu espero não ter sido confuso e vou ficar aqui à disposição, tá? Obrigado. Ok, obrigada também. Professora Ana Débora, Gabi, é a mesma sequência? Estou ouvindo. Gabi, deixa que Davi coloque a apresentação, por favor. Tá bom, tranquilo. Já retirei, ele pode colocar. Ana, enquanto Davi apronta a apresentação, eu posso responder essa pergunta sobre a EJA? Bel, é você? Pode sim. Então, eu vi a pergunta da professora com relação a como ficaria o semestre letivo da EJA. Amanhã, nós estaremos nos reunindo com as escolas, com os gestores das escolas que ofertam EJA, justamente para a gente encontrar uma solução para as etapas, no caso de aceleração. Então, até quarta-feira, estourando quinta, nós já temos uma posição para os gestores, junto com eles, a gente vai tomar essa decisão, e aí, consequentemente, serão informados os professores, e discutido também com os professores. Espero ter respondido. Ok, Bel, obrigada. Ana, tem alguém com o microfone aberto. Eu quero pedir para o professor Marcelo Moura. Professor Marcelo vai fazer alguma pergunta? Quem tiver com alguma dificuldade de conectividade, se fechar a câmera, melhora, tá, gente? Colegas, mais uma vez, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Ana Débora, atualmente estou coordenando o ensino fundamental na rede municipal de ensino. E eu e minha equipe, alguns colegas estão aqui nessa reunião hoje, professor Davi, professor Marcos, outros, acho que a professora Roberta, outros talvez teve incompatibilidade com alguns horários, não estão, mas vão estar nos outros dias. Estaremos essa semana toda em reunião com os grupos específicos de componente curricular e diária. Hoje estamos especialmente com os professores de linguagens, da área de linguagens, e outros também do ensino fundamental dos anos iniciais, que eu estou percebendo que estão participando aqui nesse momento com os professores de linguagens. Temos coordenadores pedagógicos e temos alguns gestores aqui também. A gente esteve à frente da elaboração desse documento, e eu acho que foi o documento que foi o passo inicial, o pontapé inicial para que a gente pensasse as atividades não presenciais. Mesmo antes do Conselho Nacional regulamentar os 25%, os 25% da carga horária de 800 horas que poderiam ser utilizadas com atividades não presenciais, mesmo antes do Conselho Municipal e o Conselho Estadual também legitimarem esse processo, a gente já foi pensando, e foi quando foi
enviado um documento preliminar para as escolas, eu não sei se vocês tiveram acesso, que ali já tinha um pensamento inicial, algo que a gente já estava começando a orientar para o ensino fundamental e para a EJA e outras modalidades. A gente chamou de módulos de atividades não presenciais, módulos de atividades curriculares complementares não presenciais, né? E naquele momento também a gente tinha pensado na perspectiva de que as aulas retornassem agora em julho, no mais tardar agora 1º de julho. E pensamos aqueles módulos para que eles fossem executados concomitantes com a aula presencial. Eles seriam enviados para a casa do aluno, para que fosse feita no momento não presencial, mas seria toda a orientação feita em sala de aula pelo professor. Como percebemos, né, que esse processo de pandemia, ele vem demorando, né, e sem perspectiva para o retorno de volta às aulas, então hoje a gente fez uma modificação no documento, e essas atividades não presenciais, elas já estão em conformidade com o que prevê a resolução municipal, do Conselho Municipal de Educação, que prevê que até 100% da carga horária das aulas que não foram ministradas durante esse período de pandemia, elas possam ser cumpridas com módulos de atividades não presenciais, ou seja, não somente com módulos, com atividades não presenciais, que pode ser realizada de acordo às condições da escola, as condições de acesso do aluno, as condições de elaboração diante do que o professor pode também realizar, certo? Para nós, da rede municipal, inicialmente, nós pensamos foi nos módulos. E ele tem característica própria, porque as atividades que não têm a presença do professor, que não tem aquele diálogo inicial que a gente aborda o conteúdo, né? Vocês já ouviram falar nisso, vocês já conhecem esse assunto, né? Ou então a gente coloca um filme, um desenho, uma imagem, alguma coisa que vai chamar a atenção para o objeto de conhecimento que a gente vai trabalhar, a gente não vai ter isso nesse momento. Então, tudo vai se concentrar no material que a gente vai utilizar, né? E fora do ambiente escolar. Então, é em casa, quer dizer, ou em outra residência, né? Não necessariamente na casa própria dele, mas onde o aluno estiver, é que ele vai acessar o objeto de conhecimento que a gente estabelece para aquele módulo de atividade. Então, essa atividade, ela tem que ter toda uma orientação específica para a não presença do professor. A gente fala de não presencial do aluno, mas na realidade é a não presença do professor, mediando a relação do conhecimento, mediando essa relação do objeto com o conhecimento, certo? Então, os módulos de ACCNP, foi o nome que a gente deu, essa sigla, para poder dizer que é atividade complementar curricular não presencial, ela tem uma abordagem de ensino integrado, individual e autônomo. Isso quer dizer que há uma observância para que o módulo seja feito, um único módulo que vá para a casa do estudante, que vá para o estudante realizar no período de pelo menos 15 dias. Então, definimos no documento que seriam 2 módulos, no mínimo 2 módulos por mês. Nesse conjunto de módulos, vai haver atividades de todos os componentes curriculares, ou da maioria dos componentes curriculares. Esses componentes curriculares têm uma carga horária específica de acordo com a matriz curricular. E aí, essas atividades devem compor de questões, itens, procedimentos que deem conta dessa carga horária do componente curricular, mas elas vão, todos os componentes vão em um módulo de atividade. É uma abordagem também individual, que o aluno faz praticamente sozinho, embora a participação da família é essencial, e pode até ser contraditório quando a gente fala que tem que ser autônomo, que desenvolva a autonomia da criança, porque dá mais protagonismo, tanto à criança quanto ao adolescente, ao jovem, ao adulto, mas, ao mesmo tempo,
Em muitos casos, é necessário que tenha participação da família, e mais à frente eu vou mostrar por que pode parecer contraditório a gente falar dessa abordagem individual e autônoma, e, ao mesmo tempo, a gente prevê que necessita da presença da família, certo? Há princípios intrínsecos à estratégia de ensino remoto. É importante que se diga que o módulo de atividade não presencial, ele é uma das estratégias de ensino remoto. Existem várias. Existe o ensino online, existe o ensino que é feito por redes sociais, existe feito pela televisão. Esse módulo é específico para as atividades impressas que a gente vai elaborar. Ele é um material impresso, certo? E exige também, como princípio, a adequação ao programa de estudos, ao espaço e tempo disponível. Por que isso? É difícil a gente mensurar esse tempo que o aluno vai ter em casa, embora, em tese, ele teria que estar um turno todo dedicado para isso. Mas a gente sabe que, na residência, esse tempo ele se torna mais flexível, por mais que a gente se estabeleça uma rotina de estudos, um ritmo, mas esse cumprimento é muito difícil de se mensurar, então ele tem que se adequar, esse programa de estudos, a esse espaço-tempo disponível. E essa adequação também se dá quando a gente define que um módulo de X atividades que compõem esse módulo, ele vai cumprir a carga horária de 2 semanas do componente de língua portuguesa, de 2 semanas do componente de arte, de 2 semanas do componente de educação física e 2 semanas do componente de língua inglesa. Então, assim, ele tem essa flexibilidade, essa adequação, né? Ele se permite mais, sem ter aquela questão de ter que ministrar 50 minutos a hora-aula. Então, a atividade, uma ou duas, vai definir que pode representar ou pode cumprir 3 horas aulas ou somente 1 hora aula. Isso tudo fica a ser definido pelo próprio professor na realização, na execução dessa atividade. E tem regras didático-metodológicas próprias do percurso até aqui proposto, porque a gente não pode, de jeito nenhum, pensar o ensino remoto, as atividades não presenciais, no mesmo formato que a gente pensa o ensino presencial, a aula presencial. A não presença do professor, ela faz muita diferença, e foi um dos primeiros elementos que eu apontei. Quando a gente está na sala de aula, quando a gente vai iniciar a abordagem de um conteúdo, de um objeto de conhecimento, a gente chama a atenção daquele conteúdo, a gente faz uma busca de um índice, a gente provoca o aluno para saber se ele já sabe, a gente traz elementos para poder situar o aluno ao objeto de conhecimento. Então, nesse formato de atividade não presencial, não tem o professor, então passa a ter regras didático-metodológicas próprias, que é diferente daquela que a gente está na sala de aula. Então, você pode perguntar assim, Ana, a gente poderia simplesmente pegar o dever que a gente mandava para casa e fazer. Não, e eu vou dizer a você por que durante toda a apresentação aqui, porque que somente o dever de casa, ele fica, não é o formato do dever de casa, ele não fica adequado para uma atividade não presencial, porque ela precisa ter alguns critérios, regras didático-metodológicas próprias, que precisa dialogar com o aluno, porque o forte desse ensino, desse modelo de ensino, é o material, é o recurso que a gente está utilizando, certo? Pode passar, Davi. E aí, dos elementos essenciais das atividades não presenciais é o recorte curricular, ou seja, a gente tem que definir o que é prioritário para se aprender e para que o aluno aprenda, que objetos de conhecimento são necessários para que se aprenda esse ano, que habilidades são necessárias a serem desenvolvidas esse ano. É claro que fica até estranho, num clima de pandemia que a gente está vivendo, a gente pensar em determinados fenômenos como aprendizagem, né? Principalmente em circunstâncias que a gente não tem certeza ainda do que vai acontecer, do que pode acontecer, inclusive da efetividade e da eficácia que esse ensino remoto vai ter. Claro que a gente já vai perceber que não vai ser de jeito nenhum igual como é na sala de aula. Né? Impactos vamos ter, mas a gente não sabe mensurar ainda. Mas também a gente tem que saber que se a gente não está cumprindo as 800 horas e nem os 200 dias letivos, a gente não vai
poder fazer isso, então a gente vai ter que eleger, selecionar o que é prioritário para ter nas atividades não complementares. Em 2017, o MEC homologou a BNCC e estabeleceu um conjunto de habilidades e competências para que sejam desenvolvidos pelos alunos no percurso da sua escolarização, desde a educação infantil, no caso da educação infantil, os campos de experiências, e os objetivos de aprendizagem, direitos de aprendizagem. No ensino fundamental, ela se define a partir das competências e habilidades, que também é levada para as suas modalidades. A EJA também deve se trabalhar na perspectiva das habilidades, mas há toda uma adequação curricular para o público da EJA. E com essa definição desse conjunto de habilidades, ela ficou inviável a gente trabalhar agora, nesse momento de atividades não presenciais. Então, tudo é importante nesse momento, tudo seria importante, mas nesse momento em que estamos, a gente tem que fazer esse recorte. E para isso, eu descobri na internet um instituto chamado Instituto Reúna, que reúne um conjunto de especialistas que ficou responsável em pensar quais são as habilidades da BNCC que são prioritárias para serem trabalhadas nesse momento, e o qual eles dão o nome de mapas de foco da BNCC. Então, eles dividem habilidades prioritárias ou focais, HF, e lá a gente vai ver que tem AF, que é a aprendizagem focal, e habilidades complementares, que é HC, hoje está como aprendizagem complementar. Por que eu faço essa diferença entre habilidades HF e HC? Porque esse documento a gente escreveu, o mapa de foco ainda estava como estudo preliminar, e havia se instituído habilidades prioritárias, e não aprendizagens prioritárias ou focais, certo? Mas se vocês forem abrir hoje o site, vão encontrar aprendizagens focais e aprendizagens complementares. E o que são essas aprendizagens focais? São aquelas habilidades que são essenciais para que o professor defina nas suas atividades, coloque como objetivo nas suas atividades. Por quê? Porque elas representam... Davi, eu queria que você abrisse o Ver Mapa de Foco. Elas representam aquilo que é essencial a ser aprendido naquele ano série que o aluno se encontra, e porque ela vai representar um pré-requisito para a progressão de outras habilidades. Por isso que ela é foco, ela é prioritária. Ela se relaciona ao que o próprio mapa de foco chama de expectativa de fluência, ou seja, expectativa de fluência é o que o aluno tem que dar conta sobre determinado objeto de conhecimento ou um conjunto de habilidades ao final de todo o segmento, seja do 6º ao 9º ano, ou seja do 1º ao 5º ano. Então, essas habilidades focos, elas são essenciais. Elas deixam de... As outras que são complementares, elas, em tese, não precisariam ser... a gente se preocupar com elas nesse momento na elaboração das atividades complementares, porque elas não são foco, elas não são pré-requisitos para que o aluno avance progressivamente do ponto de vista das operações cognitivas para outras habilidades. Ou então, elas vão aparecer em outras situações, em outros momentos, em outros anos séries, e elas podem ser tanto iniciada como aprofundada lá. Então, o mapa de foco... Davi, volte para o outro, essa tabela completa, só para eu poder explicar como eles vão encontrar. No canto esquerdo, aí ele vai encontrar o conhecimento prévio. Para eu definir a habilidade da minha atividade não presencial hoje, eu vou verificar se há habilidades de anos anteriores que já foram desenvolvidas, né? Se os alunos já conseguem, já têm desenvolvido essas outras habilidades. Logo depois aparece o código da habilidade, nesse caso aqui, é do 6º ano, não é? Acho que é matemática. Não, é matemática, é. E logo depois, na coluna seguinte, o texto da habilidade. O que é que eu preciso... Pronto, é esse daí. O que é que está definido para essa habilidade desse código, que é comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. E aí, tendo conhecimento da habilidade foco, como pode ver, é uma aprendizagem foco, a classificação dessa habilidade.
ela já resume em objetivos de aprendizagem, né? Que objetivos de aprendizagem eu vou ter para essa atividade no desenvolvimento dessa habilidade, né? Eu vou precisar que o aluno leia e escreva números naturais e números racionais fracionários, compreenda o conceito de equivalência de frações. EF, o que eu falei da expectativa de fluência, eu vou retomar, que eu vou ler, mas eu vou retomar. Determinar frações equivalentes. Preciso que o aluno compare números naturais e represente na reta numérica e compare números fracionários e represente na reta numérica. Aí eu volto para a expectativa de fluência, que é determinar frações equivalentes. Ou seja, ao final do segmento, né, o aluno tem que dar conta dessa função aí, determinar frações equivalentes. Se em determinado momento do 7º ano for solicitado que esse conceito, esse conteúdo, esse objeto de conhecimento, é necessário que o aluno se encontre nesse nível aí, certo? De operações cognitivas. Davi, você pode ir avançando, por favor? Aqui é um exemplo de uma atividade. Gente, voltar. Não, Davi, para atividade mesmo. Pronto. Aí, essas atividades, elas vão estar disponíveis para vocês, que é um modelo de atividade que a gente fez com base no que foi escrito no documento, certo? Um modelo que tem todos esses princípios que a gente vai ver lá na frente, tem todos esses critérios e essas regras didáticas metodológicas. Quer dizer... Ana Débora. Oi. Desculpa interromper, é porque a gente acabou alterando a ordem da apresentação. Ele deveria agora retornar para aquele quadro onde a gente estava, que posteriormente a gente vai comentar sobre essa atividade. Mas se você quiser seguir daí... porque estava bom, né? Certo, pode voltar. Ok. Só um momentinho então, pessoal. Aí vocês vão receber um link e para ter acesso a todo esse material, a esses mapas de foco por componente curricular, ao modelo das atividades, e as atividades, como o Davi disse, a gente fez uma organização agora na apresentação, porque os colegas, o colega Marcos André, que é professor da área do componente de língua portuguesa, e é o articulador do Departamento de Educação de Língua Portuguesa da área de linguagens, e tem também a professora que eu esqueci o nome dela agora, desculpa, gente, que é a professora do CEAF, articuladora do CEAF, e também está aqui com a gente. Dilma. Dilma, desculpa. Desculpa, Dilma, você está aqui, eu peço mil perdões, tá? E que vão enviar para todos os professores um link de acesso a todo o material que tem tanto essas apresentações, os mapas de foco de língua portuguesa, linguagens, está por área, não está por componente curricular, e todos os outros materiais que forem necessários que vocês podem solicitar, modelo de plano do planejamento, do plano de ação, certo? Aí a gente retorna para os princípios. Você vai avançando mais, Davi, porque tem... deixa esse slide completo, por favor. O tempo e o espaço pedagógico das atividades não presenciais, eles estão... não obedece àquele tempo, como eu falei, da sala de aula, certo? Tanto pela ausência física do professor, e aí, nesse caso, tem como princípio a utilização de metodologias ativas. O ano passado, a gente teve encontros formativos para a construção dos cadernos pedagógicos. Eu não sei se vocês já receberam, os diretores já passaram para vocês lerem, eu sei que vocês participaram, muitos de vocês que eu estou vendo aqui participaram dos encontros presenciais, lá que aconteceu na Faculdade São Luís. E a gente estabeleceu algumas questões relacionadas a metodologias, né? E uma delas foi a utilização das metodologias ativas, que não é novo no nosso caderno pedagógico, porque ela já obedece, já está em consonância com o que vem apontando na BNCC e no currículo de Sergipe. A gente só faz reafirmar a necessidade das metodologias ativas e a necessidade de mudança das práticas a partir da utilização das metodologias ativas. E o momento atual que está exigindo um ensino que sai daquele modelo da sala de aula convencional
maior, porque é necessário também dar maior protagonismo ao estudante, né? Não é deixar sob a responsabilidade do estudante. Toda atividade dos módulos, toda atividade elaborada para o módulo, ela tem uma intencionalidade, certo? Ela não está ali só para cumprir papel, ela tem que ter uma intencionalidade. Mas é importante que se dê mais protagonismo ao estudante nesse momento, é um dos princípios das metodologias ativas. E aí, eu já toquei nesse princípio, que é o papel essencial da família. Ao mesmo tempo que a gente fala da necessidade das atividades garantirem mais autonomia e o ensino mais individual, mas é necessário que a gente tenha a presença da família ou de alguém na família que seja responsável pela residência, pela própria criança, adolescente, nesse momento, e aí eu vou mostrar por quê daqui a pouco. Davi, você pode passar? É isso aqui, ó. Esse é um exemplo de uma atividade de um dos módulos. O módulo de língua portuguesa, ele foi feito em conjunto, é um módulo integrado de língua portuguesa e de matemática, certo? Por que não fizemos dos outros componentes curriculares? Está aberto para que os colegas possam ajudar, porque nós, devido ao curto espaço de tempo, nós não tínhamos os professores das outras áreas, dos outros componentes curriculares, para a gente poder discutir essa atividade. Então, a gente se concentrou em língua portuguesa e matemática, mas isso não quer dizer que deverão ser feitas somente língua portuguesa e matemática. Uma única atividade, o módulo deve ter a língua portuguesa, a matemática, as ciências, a geografia, e de preferência um módulo integrado e dialogado entre esses componentes. Mas aí, voltando ao papel essencial da família, que aparentemente está em contradição ao princípio da autonomia. Não é. É porque quando eu digo peça ajuda de um adulto ou irmão mais velho para pegar alguns pacotes e caixas de produtos que você tem em casa. Pode substituir por outros produtos caso não encontre esses da lixas. Você já imaginou um filho pegar o quilo de arroz, o biscoito, o feijão, sem a autorização da mãe? Né? Então, pode até dar problema e dizer que foi a escola que mandou, que a atividade não presencial está orientando para isso. Então, o papel essencial da família é exatamente para tomar conhecimento do que o aluno vai precisar, dos recursos da residência que o aluno vai precisar. Né? Não quer dizer que ele não consiga fazer isso sozinho, pode. Ou até mesmo nessa situação de substituir os produtos que são solicitados aqui. O próprio adulto pode dizer, eu não tenho arroz, mas eu tenho aqui 1 quilo de, sei lá, algo de lentilha, sabe? 1 quilo de fubá de milho, eu tenho 1 quilo de farinha. Ele vai substituir, vai dizer, olha, isso eu não tenho, mas eu tenho isso, certo? É o papel essencial da família nisso daí. E eu falo família, são aqueles integrantes daquele ambiente familiar ao qual o aluno faz parte, necessariamente, e a gente sabe, eu falo isso porque a gente sabe muito bem a realidade dos nossos alunos, da maior parte dos nossos alunos, certo? Ô, Ana, então, Oi. Me permita só fazer um acréscimo aí. Há uma preocupação ao criar atividade que a gente não estando presente lá, dando a aula, né, o aluno pode dizer que não tem arroz em casa. Então, esse comando está presente aí também nesse sentido, de substituir um produto, dando essa autonomia ao aluno de não deixar de fazer atividade por conta da falta de um desses produtos, como arroz, como biscoito. Então, é esse o papel, além de incluir o seu pai e sua mãe na atividade, de modo que ele possa fazer com segurança. Não é isso? Isso. E outra coisa, não é uma substituição de responsabilidade, gente. Quando a gente diz que há um maior protagonismo do estudante e o papel essencial da família, o papel do professor não se esgota de jeito nenhum. Num dos textos que a gente faz para o módulo, eu coloquei lá um trecho que diz assim como o pai e a mãe não deixam de ser pais e mães, né, responsáveis, quando os alunos estão nas escolas com a gente, nesse momento específico de pandemia, que a gente não está conseguindo assumir o nosso papel na sala de aula presencial, a gente não pode deixar de se responsabilizar pela aprendizagem, pela função social que a gente representa na escola, certo? Que é levar o conhecimento, né? Que é garantir, assegurar a aprendizagem dos alunos. E aí,
essa situação aqui do papel essencial da família é para que consiga mediar essas atividades. Por quê? Um dos princípios dessas atividades não presenciais é estabelecer relação com o cotidiano da criança. Não é que o conhecimento esteja distante, a gente sempre estabelecer relação com o que a criança está vivendo no dia a dia. Então, esse trabalho aí, essa atividade, tem como objeto de conhecimento as unidades de medidas. E foi utilizando o que se tem em casa, certo? O que é possível se encontrar em casa. Tá ok? Pode passar. Papel essencial da família. Vamos agora para a organização e planejamento das atividades. Quando a gente fala em módulo de atividade não presencial, a gente pensou em um módulo para ser aplicado em cada ano série. Débora, mas a gente tem 5 sextos anos. Os 5 sextos anos vão aplicar o mesmo módulo. Isso por quê? Primeiro, que fica melhor para os professores se organizarem e se dividirem tarefas para aplicar aquele módulo para os sextos anos. Segundo, o coordenador pedagógico, gente, ele precisa fazer esse acompanhamento. E se tiver um módulo por cada professor, ele vai ficar louco, não vai dar conta de fazer esse acompanhamento, de organizar essas atividades, entrega das atividades para os alunos, a devolutiva das atividades dos alunos, depois de executada, né, para a escola, a entrega dessas atividades para o professor corrigir, a devolutiva dessa correção, a devolutiva do segundo módulo. Então, como a forma de otimizar esses módulos, a gente pensou em fazer por ano série, um módulo integrado dos componentes curriculares. Então, todo sexto ano da escola vai receber os mesmos módulos. Todo sétimo ano vai receber os mesmos módulos. Todo oitavo ano, os mesmos módulos, certo? E sendo que, Débora, no segundo ano, eu estou dando exemplo dos anos iniciais agora, porque eu sei que estou vendo que temos professores aqui dos anos iniciais, tá? No segundo ano, nós temos 8 segundo anos, mas o segundo ano A é melhor do que o segundo H, sei lá, o segundo E. Sim, a gente deve respeitar ao nível de maturidade cognitiva e socioemocional de cada turma. Então, assim, eu vou receber aquele módulo, mas a gente vai passar por uma curadoria interna também na escola. E aí, você acha que está adequado? Você acha que a gente precisa adequar esse módulo? Está muito sofisticado? Até porque, quando a gente fala em habilidades prévias, neste ano de 2020... visto que a gente só teve uma semana de atividade presencial e a gente não teve tempo, eu não sei, algum professor aqui passou algum conteúdo novo, creio que não, com objeto de conhecimento novo, não sei se deu tempo. Então, quais são essas atividades essas habilidades prévias? Vai ser a do ano anterior. É como se, de fato, a gente fosse partir daquele momento, daquele estágio que a gente deixou os alunos, no caso do ano anterior. Então, se eu vou fazer uma atividade de sexto ano, eu vou ter que me reportar às habilidades que foram desenvolvidas no quinto, né? Que devem ter sido desenvolvidas no quinto, para eu poder iniciar essas atividades não presenciais. Alguém abriu o microfone. Alguém abriu o microfone. Ana, você me permita fazer uma observação? Sim. Ana, fui eu. Você me permite fazer uma observação? Sim, estou ouvindo, Manuel. Veja, eu acho até que você disse isso quando você usou o exemplo do segundo ano. Eu vou falar sobre um tema que você tratou há pouco, que era, eu acho assim, o documento propõe, para tudo, por todas as motivações que você colocou, que a escola tente produzir um módulo que seja aplicado num conjunto de anos séries sem distinção. Por exemplo, sextos anos um módulo, sétimos anos outro módulo. E aí você me corrija se eu estou entendendo de forma errada. Obviamente que uma avaliação dos professores pode decidir que turmas do mesmo ano série poderão ter módulos distintos em razão daquelas distinções de desenvolvimento que você acabou de falar, né? Quando você usa um segundo ano como exemplo. Deverá haver uma adequação. Esse exemplo que você usa no segundo ano pode se aplicar ao sétimo, ao sexto, ao oitavo e ao nono, não é isso? Isso. E respondendo também ao que a professora Lenisa pergunta no chat, a ideia, professora Lenisa, é que o professor produz o módulo.
Se os professores, vamos supor que a escola tem mais de um professor de língua portuguesa, vou citar aqui um exemplo, e eles decidem fazer um módulo junto para as suas turmas, sem problema. Né? Eu acho que é isso que Ana... Não é isso, Ana? Isso. Na realidade, alô, Manuel, tá ouvindo? Manuel e mais colegas. Estão me ouvindo? Então, ok. Quando a gente fala na necessidade de adequar ao nível de maturidade cognitiva socioemocional, é claro que o papel do coordenador pedagógico aí é essencial para poder fazer essa espécie de curadoria junto com os professores das outras turmas. Então, eu vou citar aqui um nome de algum professor que está aqui na minha tela, tá, gente? Não conheço, desculpa assim, mas, por exemplo, eu estou vendo aqui a professora Arlene Matos. Arlene Matos, da escola X, não sei qual é a sua escola, professora, tá? E aí a Arlene Matos, junto com o professor Marcelo, que é quem está vizinho na tela aqui com ela, Marcelo Moura, eles são professores de língua portuguesa da escola, sei lá, João Teles, é hipotético tudo isso, certo? São professores do 6º ano. Eles apresentaram um conjunto de atividades de um módulo para o 6º ano de língua portuguesa, que vai ser lido pelo próprio coordenador, pelos outros professores e verificar a adequação também, né? Porque isso tudo é um estudo. Talvez, muitos podem dizer, a gente não teve tempo de conhecer o nosso aluno. E por isso que eu digo, por isso que é necessário a gente reportar as habilidades do ano anterior, porque esse ano a gente não teve tempo de aferir, de mensurar como é que está o desenvolvimento deles. A gente não teve tempo de trabalhar objetos de conhecimentos, a gente não teve tempo de mensurar se as habilidades que a gente definiu para o nosso planejamento, ela conseguiu ser desenvolvida nesse curto espaço de tempo de uma semana de aula que a gente teve. Então, a gente vai ter que se reportar ao ano anterior, certo? E essa adequação, ela é feita pelo conjunto de professores daquele componente curricular que vai dizer, olha, o 6º A aqui tira de letra, talvez, certo? Mas, diante do que eu via o ano passado, talvez não. O 5º saiu. Aí, quem vai poder ajudar nisso é o próprio coordenador, que vai dizer, olha, talvez esse 5º aqui não saiu tão bem para que a gente possa já começar a partir daqui. Certo? Isso aqui é tudo a definição de escola. A própria escola é que vai reunir com seus segmentos, assim como a gente está fazendo aqui agora, e a gente vai definir como é que vai ser um pouco também essa construção dos módulos, certo? Não é secretaria. Estou vendo aqui que alguém me perguntando, é secretaria? Não. As escolas vão construir, elaborar os seus módulos com o seu coletivo de professores. Certo? E eu quero dizer também uma coisa, gente, talvez essa seria a fala do início lá. Não existem fórmulas, não existem estratégias as mais eficientes, as não eficientes. A gente está vendo aí o mundo todo tentando, e a gente não sabe ainda a efetividade disso tudo, certo? Talvez lá na frente vocês apontem caminhos que a gente possa repensar tudo isso, tá? Mas isso a gente deve conhecer, fazer a tentativa de realizar para poder a gente depois dizer, olha, vamos adequar, vamos ver se a gente pode ir por esse caminho ou por esse, tá certo? Pode avançar, Davi. Eu já falei, propósitos, então assim, as atividades, os módulos devem ter, desde os propósitos didáticos que os alunos devem aprender, isso daí está previsto tanto nos objetivos de aprendizagem como nas habilidades que estão lá na BNCC no currículo de Sergipe, mas que o Instituto Reúna traz na perspectiva de foco de aprendizagem focal, que é do BNCC do currículo de Sergipe, que deve ser definido para esse momento, certo? E aí, gente, uma observação em relação ao currículo de Sergipe é que o currículo de Sergipe traz um conjunto de habilidades que eles trazem elementos de natureza local e regional. Então, é possível que a gente veja uma habilidade no mapa de foco que seja uma habilidade, uma aprendizagem focal que a gente precise ir buscar, verificar no currículo de Sergipe se ela sofreu alguma modificação para algum aspecto, trazendo elementos de algum aspecto cultural que seja regional ou que seja local, certo? Outro princípio das CNPs são os propósitos sociais.
É importante que haja uma relevância dessas atividades e que elas estabeleçam uma relação com a vida cotidiana do aluno. Então, além das habilidades, quando a gente for pensar na atividade, a gente deve pensar que aquela atividade ela deve dialogar com o que o aluno está vivendo no dia a dia. Não adianta a gente partir para conhecimentos abstratos, como é o caso, por exemplo, de alguns conhecimentos linguísticos da língua portuguesa e da língua inglesa também, e que o aluno não consiga experimentar ou estabelecer relação imediata com aquilo por meio do seu dia a dia, certo? Então, assim, esse recorte curricular, ele também tem que apontar para isso, tá? Porque não adianta eu ir para um nível de abstração que não é possível nesse momento. O Davi trouxe esse exemplo aí para mim, eu vou ler, que é o comando de uma questão que tem lá no módulo de língua portuguesa e matemática. Quando medimos líquidos, utilizamos as unidades de capacidade. A principal delas é o litro, L, mas também utilizamos outras. Você lembra qual foi a unidade encontrada na garrafa de vinagre? Você lembra que na atividade anterior foi solicitado, na questão anterior foi solicitada que ele pegasse em casa, que o aluno pegasse em casa alguns produtos, né? Feijão, arroz, pronto. Na garrafa de vinagre, se for mililitro, você acertou. Ao medir o suco nos copos para dividir com seus irmãos, você leva em conta cada mililitro, que é uma unidade que depende do litro. Você sabe quantos mililitros cabem um litro? Isso aqui é uma questão que vai dentro do módulo de língua portuguesa e matemática, certo? Davi, vamos avançando. E aí, a gente traz a conta de água. Isso daí é um recorte da conta de água de uma residência, que traz também uma necessidade de prática de letramento, né? Ler esses elementos daí é uma prática de letramento. Como é que a língua portuguesa pode auxiliar no eixo de leitura, num dos eixos, que temos os eixos da língua portuguesa, no eixo de leitura, sobretudo no eixo letramento, né, na prática de letramento, como é que pode auxiliar na leitura desse documento, que é de uso específico da residência doméstica, ou de alguns casos, né, de residências e de casa comercial também, mas no caso desse aluno, ele vai estar na residência. Você pode até dizer, Débora, nem todos têm a conta de água, porque moram em invasão, é fato. Mas algum elemento vai situar ele nessa prática social de estabelecer algum outro elemento pode estabelecer essa relação da prática social com o pressuposto pedagógico ou didático que a gente solicita lá no princípio anterior. Vamos lá. Sim, e a perspectiva interdisciplinar, que conforme está nos cadernos pedagógicos, a gente faz uma abordagem, né? E só lembrando, os cadernos pedagógicos foi uma construção coletiva, ouvimos os professores e definimos em coletivo a interdisciplinaridade como um dos princípios para nortear toda a prática pedagógica, né, o projeto pedagógico na rede, certo? E isso daí foi uma definição coletiva. Então, é um dos princípios que está lá no caderno que a gente também tem que trazer para cá. Há também a necessidade, gente, do próprio design da atividade. Ela tem que ter um formato que favoreça a apropriação e construção do conhecimento, geralmente utilizando vários elementos, que não somente a escrita. Ela deve ter elementos gráficos variados para poder situar o aluno naquela atividade, como outras formas de leitura, principalmente para aqueles que não têm a fluência na leitura propriamente dito, e aí ele pode fazer a leitura semiótica, que é a leitura da imagem, certo? Ela deve ser autoinstrucional, e aí, autoinstrucional, quando eu digo, é que tem que haver clareza no que está sendo redigido para o aluno. Não adianta eu elaborar uma atividade que seja no nível que deixe dúvidas no que está se pedindo, no que está sendo solicitado, certo? Deve respeitar um ritmo e rotina. Olha só,
Se hoje a gente fosse falar com todos os especialistas da educação hoje, sobretudo aqueles que tratam da educação numa perspectiva clínica, e quando eu digo uma perspectiva clínica, é quando acontece, são evidenciados alguns problemas de aprendizagem, déficit de aprendizagem, dificuldade, transtorno de aprendizagem nos alunos, e que aí são encaminhados para atendimento clínico por meio para alguns psicopedagogos, neuropsicopedagogos. Geralmente, a primeira coisa que fala é que é necessário estabelecer uma rotina para esse aluno, é fato. A rotina é essencial para a organização do nosso cérebro. O simples hábito de arrumar a cama, de levantar, arrumar a cama e fazer a higiene individual pela manhã, já organiza o nosso pensamento para o dia. Mas vamos lá, a gente cria um ritmo e uma rotina na nossa sala de aula presencial, a gente consegue, a gente chega, estabelece que primeiro a gente vai fazer a retomada da atividade pelo dever de casa, depois faz um diálogo, e assim tem uma variedade de rotina que cada professor estabelece. Em casa, o que é que a gente pode definir como rotina? Diariamente, você deve fazer a atividade. A gente não vai dizer quantas e nem quais, porque tudo isso depende muito da circunstância dessa criança ou desse adolescente, né? De como ele está nesse ambiente. Se ele precisa que alguém o ajude, será que esse adulto, essa pessoa vai estar nesse ambiente no momento que ele vai precisar fazer essa atividade? Agora, é claro, importante que ele, por dia, faça a atividade. Faça um pouco dessa atividade. Mas estabelecer que vai ser todos os dias, de 7 às 8, ele tem que fazer e não ter alguém para auxiliá-lo quando ele precisar. Então, a gente estaria aqui estabelecendo uma rotina quase que impraticável, certo? E o ritmo dele também. Se a gente percebe que o ritmo de nossos alunos é bem diferenciado na nossa sala de aula, você imagina em casa, e aí eu faço a mesma pergunta a vocês. A rotina de vocês e o ritmo está igual de quando a gente estava trabalhando, indo todos os dias, chegando 7 horas da manhã na escola para começar as aulas, saindo 12. Não tá, né? Muita coisa muda enquanto a gente está em casa, certo? Então, mesma coisa para as atividades não presenciais. É necessário respeitar essa individualidade. Embora respeitar essa individualidade não é deixar... não é tirar a responsabilidade do cumprimento da atividade, não. É importante que deixe claro que há a necessidade de cumprir essas atividades, mas que ele tem um prazo de tanto a tanto, desde que todos os dias ele estabeleça, o próprio aluno ou a família estabeleça horário para poder realizar essas atividades, certo? O próprio módulo ele já pode trazer o seu roteiro de atividades, o próprio professor, né, a partir de nível de dificuldades, e a escola estabelecer canais de orientação. E esse canal de orientação, gente, ele deve ser definido por cada escola, porque somente a escola e o próprio professor conhecem a realidade de cada aluno seu, conhece as dificuldades, as facilidades de comunicação de cada aluno seu. Eu poderia até chegar aqui, vamos fazer um canal de orientação por WhatsApp. Oi? Como? Se o meu aluno não tem acesso, se a sua família não tem acesso. Então, é o seguinte, é algo que se define pela escola. Eu sei que temos professores na rede que estão fazendo, assim, trabalhos fantásticos, assim, de contato com a família, e tem sido bastante exitoso nesse trabalho. Mas não são todos que vão ter, as realidades são diversas, né? Então, a gente vai ter realidade que... Eu vou dar um exemplo de uma realidade de uma colega que semana passada falou que a família não tem nem energia elétrica em casa, né? Que por favor, não mandem atividade se for por meio eletrônico, porque a gente não tem nem energia em casa, né? Que para fazer as atividades, para o menino fazer as atividades da escola, só fazia de dia, porque à noite não tinha como, porque a luz era muito fraquinha, porque era a luz de... eu vou chamar de candeeiro, mas não sei se era, né? Se é isso. Esse tipo de luz que se utilizava. Então, a escola pode utilizar esse canal de orientação que for mais fácil para interagir com a família ou com o próprio aluno, gente. Eu falo família, mas o adolescente, e se a gente quer que ele protagonize essa relação com a escola, então a gente pode fazer diretamente com ele, e é muito bom também a gente ter um pouco esse contato com os adolescentes, eles têm muito a nos dizer, sobretudo em relação à utilização dessas ferramentas digitais que a gente, assim,
Eu não sei vocês, mas que eu me bati um bocado, estou me batendo um bocadinho aqui para poder aprender um monte de coisa, certo? E a avaliação, e essa avaliação é pensada, a gente vai fazer prova? Não, gente. Olhem, quando a gente pensou esses módulos, a primeira coisa que eu falei é o seguinte com os colegas, gente, olha, menos é mais nesse momento. Porque a gente quer o quê? Não é uma conexão com o nosso aluno. A gente vai poder garantir a aprendizagem? Não, não vai. A gente vai poder garantir. O que é que a gente pode assegurar? Vamos servir de um canal de comunicação e de mediação de conhecimento mínimo que seja, para tentar minimizar o prejuízo que a pandemia, que a ausência da escola vai causar na vida desses alunos, certo? Então, menos é mais. O que é essa avaliação? São exercícios, quizzes, questionários, sempre depois de cada módulo, dentro do módulo e sempre depois do módulo, certo? Quando possível, fazer uma pré-avaliação. Mas, como eu falei, essa pré-avaliação ficou porque a gente tinha pensado nesses módulos concomitante às atividades presenciais, né? Como não está sendo possível, porque essa quarentena está se estendendo por longos meses, não mais como a gente pensava antes, que seria no máximo 2 meses. Então, essa pré-avaliação foi pensada nessa perspectiva, certo? E a autoavaliação. O que é autoavaliação? Primeiro que é preciso que a gente tenha definido os critérios de autoavaliação. É só um gostar ou não gostar? O que foi que você mais aprendeu? É importante que o aluno, a aluna, no momento que a gente está querendo que ele protagonize esse momento, ele saiba dizer o que gostou, o que não gostou, o que ele conseguiu, até onde ele conseguiu chegar, quais as dificuldades dele. É isso que a gente chama de autoavaliação. Não é ele definir critérios para saber se ele vai passar de ano ou não. Não é isso, viu, gente? É só ele dar um feedback sobre o desempenho dele mesmo ao realizar aquela atividade. Então, assim, é pensar no menos que pode ser mais, certo? Não há grande sofisticação teórica em torno disso, não, certo? Até porque a gente tem que lembrar que o papel dessa atividade é conexão com o nosso aluno. Pode avançar, Davi. E quando a gente for planejar a atividade, o que é que a gente tem que pensar? Tudo que a gente pensa nas atividades presenciais, gente. Quando a gente vai planejar, a gente não pensa nos objetivos da nossa atividade. A gente não pensa nos objetos do conhecimento e, em consequência, nas habilidades que estão relacionadas a ela. Não pensa nos materiais de suporte para o desenvolvimento da atividade, né? Os critérios e valores avaliativos. A mesma coisa a gente vai pensar aqui, certo? O tempo destinado à execução das atividades, os procedimentos de estudos a serem adotados e que devem constar nas atividades de forma clara para orientar os pais. Nesse caso aqui, orientar, no caso, quando precisa orientar tanto os alunos como a família. Vê um exemplo. Aí, vamos lá. A gente utilizou o mesmo instrumental de planejamento que foi apresentado ano passado para as escolas. É um modelo semelhante ao do currículo de Sergipe, que foi utilizado pela rede municipal também. E aí traz os componentes curriculares. Esse do 6º ano traz somente língua portuguesa e matemática. Estabeleceu um tempo destinado à execução como 10 horas aulas cumpridas. Para o período de 6/7, não é 61 não, tá? 17/7, o aluno tem para realizar. E traz unidades temáticas, grandezas e medidas para a matemática. E gênero textual, jornalístico, midiático, para a língua portuguesa. Sendo que o eixo trabalhado é leitura. Traz as habilidades, né? As 2 habilidades. O objeto de conhecimento de ambos os componentes. Os materiais, o desenvolvimento, isso aqui é bem simples, seguir o passo a passo do módulo 1, recebendo auxílio de um familiar quando preciso. Enviar as atividades respondidas para a próxima escola é o encerramento da atividade. E aqui, tanto Marcos André como Davi definiram o valor que esse módulo vai ter. Esse módulo consta, eu acho que umas 10 atividades, os meninos podem me dizer melhor, eu não sei, não lembro bem. E já deixo uma sugestão para a próxima atividade para auxiliar na elaboração do próximo módulo, que é matemática, resolver problemas, utilizando unidades de tempo e temperatura. Lembre que o módulo anterior foi a utilização de unidades de medidas. E em língua portuguesa, explorar análise linguística semiótica do mesmo campo
do mesmo gênero textual do campo jornalístico midiático, certo? Bom, como fazer as atividades? Bom, ficou bem claro, né? Antes de mais nada, escolher as habilidades a serem desenvolvidas, tema os currículos e os mapas de foco, elaborar atividades, aí você pode passar, Davi. E aí, eu vou... passar para Marcos André tá aí. Davi, sabe dizer se Marcos André tá aí? Oi, Ana. Oi. Então, Pronto. Marcos, Marcos André, como eu informei, é o nosso articulador de língua portuguesa, vocês conhecem melhor do que ninguém, né? Já estiveram com ele nas formações de língua portuguesa. E ele vai apresentar a vocês um módulo que ele elaborou juntamente com o professor Davi, seguindo essas orientações. É claro que se a gente for ler daqui a uns 2 dias, a gente vai ver que precisa mudar um monte de coisa, certo? Marcos, você desliga um pouquinho seu microfone, por favor, para eu terminar só de falar. Olá. Tá. Eles fizeram conjuntamente, e aí Marcos vai apresentar a vocês como ficou esse modelo de módulo. Dizer que é um modelo a ser seguido, não é. Ele se baseia nessas orientações que a gente traz. De repente, vocês têm modelos que se adequam muito mais a essa atividade, né? E eu não duvido, porque tem muito trabalho muito bem executado pelas escolas, né? E que a gente pode fazer essa troca para a gente poder aprender mais e melhor, certo? Eu vou passar para Marcos, ele vai apresentar essa atividade e a gente vai dialogando ainda aqui, tá ok? Deixa eu só verificar se tem perguntas aqui, ou se eu posso deixar para responder no final. Há uma pergunta em relação ao trânsito, à manipulação do material impresso. Olha só, a Fiocruz já fez uma pesquisa sobre a manipulação de materiais tipo papel. Então, o cronograma que a gente faz no plano de aplicação, a sugestão de cronograma, por isso que é importante que vocês leiam todo o documento, porque ela tem uma sugestão de cronograma. A gente já estabelece o tempo de entrega da atividade pelo professor para a escola, da escola para o aluno, da devolutiva do aluno para a escola, e tem aquele intervalo necessário para, eu vou chamar de quarentena do papel, certo? De quarentena do papel antes que seja devolvido ao professor ou do professor para o aluno. Tem esse intervalo que é respeitado e está em conformidade também com todas as orientações e recomendações dos órgãos das instituições de sanitárias do país, certo? Inclusive essa pesquisa da Fiocruz. A gente atende a ela, tá ok? Vou passar para Marcos, até porque eu preciso beber água. Boa tarde, pessoal. Estão todos me ouvindo? Tá legal? Pronto. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o professor Marcos André, sou professor de português, mas minha graduação na Universidade Federal de Sergipe é português e inglês, então de modo que eu posso também tentar tirar algumas dúvidas dos colegas da parte também de língua inglesa. Inicialmente, eu queria fazer uma reflexão com vocês, do que a gente escuta muito no dia a dia, que nós estamos vivendo um momento diferente, um momento ímpar, e de fato nós estamos vivendo um momento que muitos não se deram conta que nós estamos fazendo história. Nós estamos num mar, num oceano de incertezas, e cada um com o seu barco, não estamos todos no mesmo barco. Então, o que nós temos aí é uma rede com algumas especificidades, com algumas características em comum, mas também com as suas particularidades. Então, quando o Conselho Nacional da Educação, lá no final de março, sinalizou para as possibilidades de atividades remotas, ele colocou lá na sua diretriz, no seu parecer número 4, endossado pelo Conselho Estadual da Educação, que poderia ser feitas diversas atividades não presenciais. E aí, algumas escolas viram a possibilidade concreta de trabalhar com o potencial do universo das ferramentas digitais, mas outras, diante da impossibilidade, então ficaram pensando como poderia ser feito também através de caráter modular. E nós que fazemos parte da rede municipal daqui da educação, e eu me sinto muito à vontade, porque além do colega
de vocês do município, eu também sou professor da rede estadual, eu vivencio essas duas realidades de confecção de materiais à distância, né, de não presencial, e a gente tem que ter muita clareza que a gente está diante de um cenário desafio, mas de muito diálogo. Nós não temos nenhuma certeza, nós apenas estamos experimentando, estamos discutindo, e que no futuro breve a gente vai perceber se as nossas atitudes tomadas até então, elas de fato, elas foram próximas daquilo que podia ser considerado como ideal, ou foram muito desastrosas ou não, espero que não sejamos, mas o fato é que nós estamos aqui unidos enquanto colegas para tentar construir aquilo que possa ser melhor ofertado nesse momento, dadas as particularidades para os nossos alunos. Vai ser mais do que nunca necessário esse contato nosso aqui, dos professores da área de linguagens, com os professores de matemática, os professores de ciências, de todos os componentes, junto com as direções, com a equipe diretiva, os coordenadores, e inclusive eu peço até aos colegas que procurem dialogar muito com os especialistas agora, eu me falo, converse muito com os nossos colegas pedagogos, porque eles são muito ricos de informações, de sugestões, de estratégias. Nesse momento vai ser muito importante para que nós possamos criar módulos que, de fato, dialoguem melhor com o nosso aluno, e sabendo que nem sempre aquele aluno que a gente está diante de uma fase cognitiva que requer muito da orientação do adulto, principalmente nesse momento da família, nem sempre ele tem aquela família que vai dar a ele aquela mão necessária. Então, a gente, mais do que nunca, precisa tomar muito cuidado com aquelas diretrizes que foi apontada lá, com aqueles princípios de como fazer uma questão respeitando o tempo, respeitando a própria linguagem, né, respeitando esse aspecto cognitivo do aluno. Então, quando nós conversamos lá enquanto equipe pedagógica no COEF a respeito de como poderíamos estabelecer esses módulos iniciais para trazer para os colegas, né, para a gente discutir, a gente chegou a um consenso que praticamente nós não tivemos período letivo, nós tivemos apenas uma semana e meia de aula. As aulas começaram no dia 5 e já no dia 16 estavam sendo suspensas. Então, nós, pegando a realidade dos anos finais, nós temos alunos dos sextos anos que, na verdade, praticamente eles não viram muito ainda assuntos do sexto ano. Então, cognitivamente, o seu conhecimento de mundo ainda está, de certa forma, atrelado ao conhecimento dos anos iniciais. Então, nesse momento, é um momento de pontapé, é um momento inicial, nada melhor que nós podermos fazer esse diálogo, né, resgatando aqueles conhecimentos que eles já estão lá, que eles já têm, e que nesse momento a gente precisa retomar para que a gente possa dar esses primeiros passos. Então, observe que o texto introdutório, a gente traz para vocês uma possibilidade de explorar a realidade da casa dele, utilizando os objetos de conhecimento, né, do Sutilmente. Oi. Marcos. Eu? Você me permite só um instante, por favor? Só me dê só um minutinho. É o seguinte, pessoal, eu queria dizer para vocês o seguinte: eu vou precisar sair. Eu quero agradecer à professora Gabriela pelo espaço, pela coordenação desse momento, a cada um dos presentes, dizer que vocês vão estar aí na companhia de Ana Débora, de Marcos, Davi, e dentre outros técnicos, a professora Isabel, da Educação de Jovens e Adultos, representantes aqui do departamento. Eu estou à disposição. Quero cumprimentar todos os meus colegas na pessoa da professora Sandra, que é uma profissional pela qual eu tenho muito respeito, e dizer aqui, aproveitar o seguinte: estou à disposição de todos vocês e de cada um de vocês aqui no departamento todos os dias, né, nos próximos dias mais ainda, se quiserem vir aqui para a gente conversar, me chamar também, estou à disposição para a gente bater um papo sobre isso, mas eu não tenho a menor dúvida que Gabriela, Ana Débora e os demais representantes da CEMED que estão presentes também poderão tirar as dúvidas necessárias. Obviamente que a gente não vai ter a capacidade de ter todas as respostas para cada um de vocês, para tantos desafios, né? Então, eu deixo aqui meu abraço, mas eu vou ter que me retirar, tá bem? E desejo sucesso na continuidade aí do encontro. Ok, professor Manuel, obrigado pela sua presença aqui, muito esclarecedora. Então, voltando, gente, para a confecção das atividades complementares não presenciais, a gente pegou como ponto de partida o elemento básico e legal, que é o currículo de Sergipe. Agora, nós não podemos ter em mente que a gente vai ter que levar na ditadura como está lá o
o currículo de Sergipe. Nesse momento, o mínimo é o máximo. Então, a gente, nesse momento, tem que se preocupar muito com o mínimo, que seria trazer para o aluno o direito de aprender, né? Para que ele possa, de certa forma, desenvolver exercício de uma rotina, de estratégias metacognitivas que ele pode estabelecer para poder se sair melhor nas propostas, nos desafios do cotidiano, dentre eles da escola. Então, é necessário a gente, no momento da elaboração, depois de discutir com o coletivo, com nossos colegas na sala de aula, com a coordenação, com a direção, e ver qual vai ser a melhor estratégia para a gente ter essa relação remota, né, não presencial com nossos alunos. Então, eu queria que o Davi fosse passando aí nos slides. Isso. Então, quando nós dialogamos a respeito do que nós vamos explorar, então eu e Davi nos sentamos, junto com o Hélito, também um colega nosso, né, Ana Débora e outros, a respeito de como ficaria a construção desses modos que vão ser entregues para os meninos. Eu tomei o cuidado de analisar o material de Davi, nós dialogamos muito, e ele disse: André, nós vamos começar com unidades de medida em massa, capacidade e volume, uma estratégia pensada para os alunos dos sextos anos. Então, observe que nós não chegamos assim de uma maneira seca, nós tentamos dialogar com os alunos, levando ele um elemento instigante, perguntando se ele conhecia determinadas coisas, dando a ele esse processo de reflexão. E, com certeza, a gente espera, né, que eles possam ir entendendo, começando no nível mais fácil, até chegar no nível mais profundo. Vamos lembrar que as habilidades, como está lá na Base Nacional Comum Curricular, eles permeiam a taxonomia de Bloom. Então, é muito no caráter esférico, né? Ele vai começando do básico, passa se agigantando, e é por isso que os colegas da área de língua portuguesa percebem que algumas habilidades, eles têm como código 6, 9. Então, eu peguei aí habilidades para fazer esse processo inicial, que vai do sexto ano ao nono ano, né? E aí eu pego lá, assim, a habilidade do sexto ano ao nono ano, língua portuguesa 02. Foi do ponto do campo do eixo da leitura. Nós sabemos que os eixos, né, um deles, nesse momento aí, não vai ser tão, vamos ser assim, bom explorado, mas teremos suas limitações, infelizmente, que é o eixo da oralidade. Nós podemos produzir legal, né, alguma coisa relacionada à leitura, a uma olhada, né, da questão dos campos da vida cotidiana, jornalístico, midiático. Nós podemos explorar ele, o universo científico e também do universo estético, através de um caminho, né, bem orientado para ele. Então, pode passar aí, Davi. Os alunos são motivados a encontrar os objetos de dentro de casa, as ferramentas de aprendizagem. Então, a gente pegou assim, no projeto A Escola Vai Até Você, a gente vai fazer com que o aluno perceba aquela questão do olhar múltiplo, do letramento de vida, né? E o próprio Daniel Goleman, quando ele trata a questão do foco triplo, que a gente precisa explorar no aluno o eu, o outro mais o todos, a gente mais do que nunca precisa fazer esses exercícios de conhecimentos, e a própria BNCC traz isso lá com as competências, tanto do conhecimento como competências comunicativas e também do trato emocional. Também sabemos que, como nós podemos fazer a partilha colaborativa, né, quando o ideal seria que o aluno estivesse na sala de aula, um convívio com seus pares, com seus coleguinhas, e nesse momento é pedido a ele que fique em casa, né, dentro do possível, isolado. Então, o contato que ele vai ter nesse momento é com a família. Então, a gente vai pedir que ele estabeleça esse vínculo, essa relação com a família, para que possa orientá-lo. No que diz respeito à atividade de língua portuguesa, nós partimos do objeto de aprendizagem texto publicitário. Por quê? Porque nesse momento de distração, desse passatempo de isolamento, as pessoas estão cada vez mais voltadas às redes sociais, à televisão, ao rádio, e aí está lá, no sexto ano, como objeto de aprendizagem, explorar, né, o universo dos textos publicitários. E aí eu peguei esses dois materiais pela internet, aí isso aparece na hora errada, e que é de um cartezinho, como também de um outdoor, para fazer com que eles fossem provocados do tipo: eles são familiares, já viu algo parecido? Será que na sua casa tem alguma coisa relacionada a isso aí? Então foram provocações feitas no início do módulo, que os alunos vão ter, para que eles possam já começar daí a fazer essas reflexões. Davi? Os alunos vão em busca das hipóteses de aprendizagem e vão precisar de ajuda de um adulto.
Lembremos que a gente está falando muito nos últimos tempos a respeito de metodologias ativas, e uma das coisas muito fortes nesse processo da metodologia é ter uma linguagem, um comando, um orientador que faça com que o aluno ele tenha esse senso verdadeiramente responsivo, de buscar, de dialogar, né, mesmo à distância, nós tomamos esse cuidado. Então, essa atividade foi mostrada para vocês aí, que é voltada para a questão de língua portuguesa, de matemática, a respeito de ele perceber que tem produtos na casa dele e que tem como ser quantificados e como eles são quantificados, qual a unidade de medida utilizada. Né? Ah, André, eu estou pensando de repente em não trabalhar especificamente dessa forma. Né? Nós estamos trabalhando, como já foi apresentado ali, a conta da água que chegou, então a conta da luz que chegou, o próprio extrato do supermercado que justo está em mãos. Né? Então veja que nesse momento aí nós estamos fazendo o letramento matemático, nós estamos fazendo um projeto interdisciplinar matemática com a língua portuguesa dando esse reforço. Davi, quer fazer algum complemento? Vamos lá. Em textos simples e de fácil compreensão, o aluno pode ser estimulado a interpretá-lo com maior facilidade. Como já foi comentado isso daí, Davi pode adiantar. Pronto. Esse textozinho aí foi um texto que eu trouxe para os alunos, né, em que eu tentei brincar um pouco com esse universo, é um texto meu, em que eu trago para ela o seguinte: põe o celular Samsung J5 para carregar, levanta-se do sofá comprado nas Casas Bahia, calça as sandálias havaianas e vai à cozinha, abre a geladeira Brastemp que acabara de comprar numa promoção do G Barbosa, pega uma latinha de Coca-Cola bem gelada e volta para a sala com aquele delicioso biscoito bom no sabor chocolate. Amo chocolate. Liga a televisão LG e descobre que o Jornal Nacional acabou. Ótimo, vai começar a novela. Mas antes vem enxurrado de comerciais. Compre isso, leve aquilo, pague em 12 vezes, ligue e peça. Então veja que no comandozinho traz assim, ó, nesse texto foram citados alguns produtos, marcas e estabelecimentos comerciais. Você conhece algum deles? Em caso afirmativo, qual ou quais? Então não é por acaso que eu trago para esse texto aí aquelas marcas, aquelas companhias que estão muito presentes nos grandes centros, na televisão, mas eu também tenho um caráter de especificidade do local, né, pegando elementos aqui da própria região. Então a gente vai brincar com eles aí para saber, isso é marca, isso é produto, lembrando que ele já fez esse exercício anteriormente lá em matemática, quando ele foi convidado a pegar um pacote de produto A, pacote de produto B e fazer as anotações no tocante à medição, como estava sendo aferido aquilo dali. Agora, mais uma vez eu retomo essa questão, né, das marcas, dos produtos. Não é por acaso que existe aí essa exploração multimodal, quando eu trago um aluno sentado à frente da televisão, ao lado de um textozinho como esse daí. Tá? Davi, prossiga. Apresentando habilidade. Com o suporte dado pelo texto, o aluno passa agora a identificar o gênero textual utilizado. Aí eu trago, depois que eu faço as provocações iniciais, aí é que eu entro, de fato, na explicação teórica, na parte teórica do que vem a ser o texto publicitário. Então, aí eu vou explicar para ele o texto publicitário, geralmente onde ele é encontrado, tá? Quais são as características, né, mais marcantes de um texto publicitário, né? Lembrando que o texto publicitário ele é trazido sempre pensando, né, em atrair o olhar do outro. Então existe alguém que faz uma peça publicitária e existe alguém que vai ser o receptor. Né? Então, isso é necessário para ele ficar muito bem claro. Eu trago um momento específico esse olhar para as características, caso ele não tenha percebido naquele texto introdutório, onde está dizendo o que é, eu pontuo na parte da teórica do módulo aí, né, trazendo o que é o texto publicitário. Observe que tem determinadas coisas aí, por exemplo, gente, que eu não vou exaurir nessa aula, tá? Nesse módulo aí. Então, por exemplo, com alunos de 6º ano, talvez não seja importante, ou talvez não seja ainda o momento de entrar em aspectos como intertextualidade, como função apelativa de linguagem, né? Eu trouxe assim, a utilização de estereótipos, aí eu até tomei o cuidado de botar modelos, formas padronizadas de comportamento. Então a gente tem que estar todo momento com esse cuidado para dizer, será que está um pouquinho, né, a linguagem está muito pesada, será que esse aluno seria ou não, né? Então, a gente nunca vai ter uma plena certeza de que o aluno aprendeu. Em sala de aula, ele pergunta, professor, o que é isso? Imagine em casa. Então, talvez algumas coisas que não sejam necessárias para esse momento. Bora, Davi.
É muito importante incluir atividades lúdicas mescladas com aprendizagem. Quando nós estávamos fazendo esses módulos, né, a gente disse assim, para não ficar aquela coisa muito trivial, existe um momento do deleite, um momento da aprendizagem, um momento, inclusive, em que o olho está sendo treinado, né, para fazer as buscas, as leituras, né, a agilidade. Então, esse daí foi um joguinho de caça-palavras que eu criei, peguei lá, literalmente eu fiz, existe um programinha na internet para quem sabe mexer, mas esse daí eu fiz foi mesmo no Word, botei lá, e aí coloco na tabelinha abaixo, encontre 8 meios de comunicação muito utilizados para divulgar textos publicitários. 4 estão distribuídos na forma horizontal e os outros 4 na forma vertical. Davi, passe aí, não sei se vai para a tabelinha aí embaixo. Passe aí, por favor. Não, não está. Nessa tabelinha aí, volta aí, Davi. Quando eu digo assim, 4 estão distribuídos na forma horizontal. Eu tomei o cuidado para colocar embaixo dessa tabela, de fato, uma setinha para ele perceber que horizontal é naquela posição e o vertical seria naquela posição. Então, eu trabalhei com toda uma linguagem multimodal. Observe que, nesse momento, eu não explorei, inclusive, essa palavra de multimodalidade, né? Eu apenas estou sugerindo, dando dicas para que numa outra aula eu possa explorar um monte de coisa. Gente, esse aí é um módulo introdutório. Tanto é que quando eu fiz esse módulo aí, conversando com os colegas do setor, eu digo, olha, essa atividade ela pode ser aplicada tanto para alunos do 6º ano, como para alunos do 7º ano. Eu ouso até falar que poderia ser aplicado para o 6º, 7º, 8º e 9º ano. Apesar de a gente colocar as habilidades, que elas é a mesma, mas o grau, a complexidade, as perguntas, o texto, eles vão, né, aumentando de acordo com o potencial cognitivo do aluno, mas nós estamos no momento, gente, de pausa nas atividades presenciais. Então, esses alunos precisam voltar a uma rotina, esses precisam voltar aos poucos, né, a pegar o gosto pela leitura e algo muito prazeroso, né? Além dessa atividade, existe um momento também bem gostoso que, embora esteja lá no planejamento como sendo interdisciplinar de português e de matemática, mas nós criamos um capítulo que é chamado assim, Momento Você é o Artista. Isso dialoga perfeitamente com as habilidades do campo das artes. Nós também tomamos alguns cuidados quando fizemos os módulos, nós inserimos algumas partes do tipo: quer saber mais, né, sobre isso? Acesse no YouTube, aí colocam, acesse tal link, nós colocamos lá os links. E nós tomamos, inclusive, o cuidado de dizer assim, ó, quer saber mais? Acesse tal assunto, aí tem o nome do vídeo, a duração, 7 minutos, 4 minutos, 3 minutos. Porque nós percebemos que essa rapaziadazinha, se a gente for passar vídeos muito longos, né, aqueles que têm acesso aos vídeos, aqueles que têm rede social, nós sabemos que não é uma realidade para todos, né? Eles têm uma certa dificuldade de ficar muito concentrado muito tempo com aquilo dali. Né? De repente, se for algo do tipo do WhatsApp, uma brincadeira, eles têm disponibilidade, mas falou que é algo relacionado ao cenário da escola, a paciência já não é tanto assim, a concentração já não é tanto assim. Então, a gente tem que ter estratégias para colocar coisas pequenas, de 3 minutos, de 4 minutos, né? E dizer, olha, isso daqui é para isso. Se você quiser saber mais, tiver condições, acesse. Né? Nós criamos esses módulos também dizendo assim, momento curiosidade. Você sabia... Né? Você sabia que aí nesse momento aí, eu tenho isso ali, que é os colegas aqui de língua inglesa, que eu imaginei assim, nós não chegamos a explorar. Você sabia que o outdoor é uma palavra inglesa? Será que existem outros elementos na sua casa também que dialogam com o universo da língua inglesa ou até mesmo com outras línguas? Nós estaríamos entrando também, fazendo um trabalho discursivo, interdisciplinar, já entrando numa outra linguagem, na linguagem do inglês e até mesmo de idiomas em geral. Nós estaremos explorando. Então, na sua casa, existe alguma embalagem, na sua casa existe alguma informação, existe algum produto. Então, são mecanismos de nós trazermos para o módulo, né, essas abordagens. A gente poderia inserir aí facilmente geografia, história, outras disciplinas, desde que a gente pudesse, de fato, dialogar com os nossos colegas estratégias para dizer, então a gente faz um módulo
e esse módulo vai ser entregue ao aluno para que ele tenha 15 dias para fazer essas atividades, e aí o retornar, a gente depois vai ver como é que eles puderam fazer esses exercícios e, principalmente, o processo de uma autoavaliação. Será que vocês gostaram? Vocês curtiram? O que é que vocês aprenderam? Me dê um feedback, digam o que está acontecendo. Então, nesse momento, a gente tem que ter um olhar muito mais sensível para a realidade social dos nossos alunos, para os desafios que nós temos em mãos, que são significativos, um quantitativo elevado de alunos, né? Aqueles colegas que ainda vivem não só para a rede municipal, mas para outras redes, sobretudo a rede estadual. Foi muito legal que acontecesse uma parceria do município com o Estado, de modo que nós possamos utilizar o portal do Estado também, que tem a respeito, acho que Estude em Casa. A gente pode acessar, trazer algum material, colocar como link, né? Uma vez fazendo essas formatações, dialogada com nossos colegas, vou dizer assim, olha, eu dou aula no sexto A e no sexto B, você dá aula no C e D, vamos fazer qual módulo? Veja aqui, dá uma olhada aqui. É possível trazer um colega do sétimo? Que tal a gente fazer, de repente, um módulo que seja capaz de ter as necessidades do sexto e do sétimo ano? Então, a gente pode fazer essa transição para que os colegas sintam-se mais à vontade e aí, né, a gente possa criar. Infelizmente, é um fato. Por mais que você diga assim, eu sou professor de uma escola onde eu ensino já há uns 5, 6, 10 anos, eu sou professor do 8º ano, os alunos que estão matriculados são alunos que passaram por minha mão no 7º ano ou são alunos da comunidade, mas cada ano há uma realidade, cognitivamente, né? O turbilhão de cargas emocionais. Eu até peço aos colegas também cuidado, uma sensibilidade, não é que a gente vai dizer que não exista, mas eu acho que esses nossos alunos, assim como nós estamos tão bombardeados de tantas informações negativas a respeito de pandemia, mortes, né, que se a gente puder dar uma aliviada, se a gente puder trazer um olhar diferenciado, uma perspectiva positiva, de otimismo, de colaboração, e mesmo naquela questão socioemocional, né, até para a gente ter aquela sensação de que vai passar, né, em breve a gente vai se ver, ótimo, legal. Eu posso estar conversando aqui com colegas, de repente, que fazem parte de um universo, de uma rede, né, de uma escola, em que tem 30 alunos na sala de aula e que já foi mapeado a sua escola e que diz, não, eu sou professor do 7º ano B e todos os meus 30 alunos têm acesso à internet. Aí você, professor, vai estar muito mais em vantagem do que, por exemplo, a minha realidade de sala de aula. Então você já tem muito mais liberdade de poder fazer não só isso, mas algo mais. Você pode estabelecer, por exemplo, um bate-papo com eles no Zoom. Agora nós teremos que saber o seguinte, se você tem um universo de 30 alunos, e nós estabelecemos uma estratégia, né, de ferramenta digital, e um aluno não pode acessar, então ele não pode ser prejudicado. A gente tem que pensar estratégias, né, nesse momento em que a pandemia veio, para minimizar os impactos de uma realidade nefasta que nós já temos instaurado na sociedade. Nesse momento aí ninguém está dizendo assim, nós temos discrepâncias, nós temos problemas sociais, e a gente vai ter que pensar de que forma esse ano letivo a gente vai atuar para não aumentar, né, para não aclarar e não criar cada vez mais esse horizonte de ruptura, né, de diferentes aprendizagens. Nós já temos isso aí. Esse era o nosso grande desafio enquanto profissional da educação. Né? Eu costumo dizer que a gente tem como nossa sala de aula com uma palma da mão. Nós temos alunos que estão em excelentes níveis, com pais extremamente presentes, mas também na mesma sala tem um aluno que está numa qualidade não muito boa. E eu tenho um compromisso com todos, com aquele que está lá em cima, mas também com aquele que está lá embaixo. Né? Com aquele que tem uma mãe que dialoga, que pergunta, que participa, vai para a direção, vai para a coordenação, e tem uma mãe, ou não tem nenhuma, né, que possa fazer esse suporte. Então a gente tem que ter nesse momento essa sensibilidade. E eu posso dizer para vocês que a gente tem recebido muitos relatos na secretaria de pais, alguns cobrando, alguns professores dialogando, nós tiramos dúvidas, mas antes mesmo de nós trazermos para vocês qualquer noção de módulo, qualquer possibilidade de atividade não presencial, nós temos colegas guerreiros, aqui, eu rendo aqui palmas, que já vem fazendo um trabalho mostrando o papel importante, mais do que nunca, que é o professor e que é a escola, através de atividades estabelecendo vínculos. Eles não estavam nem preocupados se havia registros ou não. Nós temos aqui na nossa rede professores que estão realmente há muito tempo fazendo isso aí, e volto a dizer, são guerreiros. Eles, todos nós somos guerreiros.
tá, gente? Então, eu vou deixar aqui minha fala para Davi, se caso queira completar, e estou aqui à disposição para vocês também tirarem algumas outras dúvidas. Davi, eu acho que não tem mais nenhuma outra não, tem? Boa tarde, pessoal. Não tem nenhum outro slide, não. Eu acho que agora é interessante, se tiver alguma pergunta direcionada a esse planejamento, né, alguma dúvida sobre o que foi colocado nos slides, seria interessante que fizessem, né? Ou direcionada a qualquer um que tenha participado hoje à tarde. Eu não confesso que eu não li as perguntas que eu estava falando aqui, mas se alguém quiser, por favor, ler para mim, para que eu possa... Marcos e Davi, a gente vai passar para... Gabriela está mediando essa sala, então Gabriela Zelice vai fazer as considerações agora e mediar as perguntas que forem necessárias, que forem registradas aqui no chat, certo? Perfeito. Gabi? Oi, Ana. Oi. Oi, pessoal. Quero parabenizar a apresentação do professor Manuel, ficou muito claro para a gente, né? A gente estava precisando desse momento. Manuel contextualizou muito bem, trouxe para a gente todos os passos que a Secretaria desenvolveu, que a gente já vinha desenvolvendo e pensando, né? Todo mundo na ansiedade para a gente ter esse direcionamento. Quero parabenizar a professora Ana Débora pela excelente apresentação aqui no chat, Ana, só elogios à sua apresentação, que ela veio trazer clareza, né, explicou muito bem esse documento, então foi muito importante a sua participação e a sua apresentação. Parabenizar também o professor Marcos André, é um prazer, Marcos, lhe ouvir, é sempre muito sensível a todas essas questões. Professor Davi também, eu acho que a gente dá o primeiro passo para um longo caminho que a gente tem que trilhar agora, com esse novo normal, diante de um contexto de pandemia, diante de uma reorganização de calendário escolar, diante de uma reorganização das nossas propostas pedagógicas, alinhadas às propostas de formação. Então, a Secretaria está muito bem alinhada nesse sentido, pensando na formação juntamente com o pedagógico, certo? Então, só agradecer a vocês. O chat vai ficar gravado para a gente disponibilizar, a gente vai disponibilizar para o Deb, para o professor Marcos, para o professor Davi, poder esclarecer as dúvidas, retornar para vocês com esclarecimento dessas dúvidas. E eu quero dizer que amanhã a gente segue essa programação com História e Geografia, para o público de História e Geografia, sendo que a gente não está restringindo a entrada, como vocês podem ver hoje, a gente aceita outros componentes e outras etapas, né, nesse momento, vai deixar gravado. Então, amanhã a gente está com um grupo de História e Geografia nesse mesmo formato. O professor Manuel vai trazer uma contextualização, a professora Ana Débora vai explicar a elaboração do documento, o professor Marcos vai fazer uma introdução desse documento, e a gente tem 2 professores no CEAF, o professor Luiz Siqueira e a professora Adriana, de Geografia, que vão trazer o componente de História e Geografia. Como o professor Marcos André, de Língua Portuguesa, ele traz dentro da sua fala aspectos referentes à língua portuguesa. Amanhã a gente continua contando com a presença do professor Marcos, mas quando chegar na parte específica de língua portuguesa, a gente vai contar com o professor Luiz e com a professora Adriana, que são de História e Geografia, respectivamente, trazendo um exemplo e possibilidade dentro do componente de História e Geografia. Quarta, a gente tem o professor Davi conosco hoje. Obrigada, Davi, parabéns pela sua contribuição. Davi vai estar quarta-feira com a equipe de Matemática e de Ciências. Os professores de Ciências também vão estar juntos com Matemática, e aí a gente vai trazer também o professor formador do CEAF para estar trazendo elementos de Ciências para a formação. Na quinta-feira, a gente tem anos iniciais com o professor Wellington, não é, Ana? Sim. O professor Wellington faz parte da equipe do DEB, é articulador lá do DEB, o professor Wellington, juntamente com a professora Ana Débora, que é especialista em alfabetização, e vai trazer sua contribuição para os anos iniciais. Na quinta-feira também a gente tem Educação Física, e a gente vai contar com a participação do professor Aslan, que é o nosso professor lá do CEAF, que também vai trazer os elementos da Educação Física. Então, na sexta-feira a gente finaliza com a programação da educação infantil. Vocês devem ter recebido, a professora Núbia já compartilhou aí nos grupos, está incrível a programação da educação infantil. Amanhã a gente tem uma programação também de educação infantil com a professora Núbia apresentando o documento.
mas na sexta-feira essa programação é mais específica, certo? Eu contextualizo essa semana para vocês, como a gente vai fazer em todas as outras, e a gente também está ouvindo as contribuições de vocês para melhorar essa proposta, de como é que ela pode ficar melhor, de como é que a gente pode avançar mais, alcançar mais pessoas, né, de como é que ela pode ficar mais dinâmica, inclusive. Tecnicamente, a gente não consegue ficar por mais de 2 horas fazendo algo online, como a gente está aqui, né? Tanto que a gente colocou um tempo limite de 4h15, 4h30, que realmente fica muito cansativo e desgastante a pessoa ficar mais de 2 horas numa reunião online. Mas fiquem à vontade de deixar suas contribuições no chat, a gente vai procurar desenvolver umas dinâmicas mais interativas dentro da possibilidade do online para a gente seguir, tá bom? Muito obrigada a todos vocês e qualquer contribuição a gente está à disposição para receber. Alô? Obrigado a todos.